No De Casa em Casa desta semana, estaremos meditando sobre o tema Eu Sou o Bom Pastor. O nosso texto base é João 10:11, que fala: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui é legal a gente poder comparar como é o pastoreio de Jesus sobre as nossas ovelhas. Ele faz uma comparação dele com um mercenário. Ele fala que o bom pastor é aquele que dá a sua vida pela ovelha, enquanto que o mercenário, ele foge, porque ele não se importa com a ovelha. Então nós podemos ver que Jesus, ele tem todo um cuidado conosco, um cuidado de pastor, e é muito legal o exemplo da ovelha, porque a ovelha por si só é um animal que precisa de alguém cuidando dela. Ou então ela se machuca, ela foge, ela desgarra do bando, ela precisa de alguém constantemente atrás dela, cuidando dela. E aí Jesus faz essa comparação com as nossas vidas, de que ele é o bom pastor que está sempre nos protegendo e nos cuidando. Né, Luiz? E que bom que temos esse texto, né, que onde o Senhor, né, lista para nós ali todas as características de um bom pastor. É aquele que traz alimento, aquele que traz proteção, aquele que cuida da ovelha, né, e que se importa com ela. E mais do que isso, é aquele que dá a vida por ela. E nós vemos então na pessoa de Jesus todos esses requisitos cumpridos, né? Ele pagou, ele foi lá como ovelha para o matadouro e pagou o preço que nos era devido, né? E então assim nós vemos em Jesus o nosso exemplo como o bom pastor. Amém. Uma outra coisa que a gente pode olhar, os irmãos vão receber um texto ali que fala um pouco sobre as coisas desse mundo que estão acontecendo agora. Que em função da tecnologia, em função de tudo que tem acontecido, a gente pode acabar ficando ansioso, preocupado. Eu até anotei algumas coisas assim, a gente pode ficar preocupado com o futuro, com o país, com a sociedade, com a economia. Então tudo isso pode acontecer como uma preocupação na nossa vida. Mas a Bíblia fala para a gente ficar tranquilo, para a gente não ficar ansioso por essas coisas. Lá em Filipenses 4:6 fala para a gente não andar ansioso. Então eu acho que quando a gente sabe quem é o pastor, quando a gente conhece esse pastor, aí eu não ando ansioso. Aí eu ando tranquilo porque eu sei quem está conduzindo a minha vida. Eu posso descansar nele. E até Paulo fala da receita. Ele fala da gente entregar para Deus a ansiosidade, tudo que está nos causando essa ânsia, entregar em oração. Porque daí o Senhor vai nos aliviar, vai nos conduzir e a gente vai andar tranquilo com esse pastor. E também, Luiz, aqui no mesmo capítulo 10, o versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então é importante, né, Luiz, essa característica das ovelhas. Elas conhecem a voz do seu pastor, tiveram revelação do seu cuidado, da sua proteção, do seu suprimento, né? E isso faz com que a ovelha viva uma vida de paz, de segurança, né, de tranquilidade. Porque ela tem revelação do seu pastor, ela conhece a voz dele. Então toda vez que o Senhor fala com ela, ela dá ouvidos e obedece a sua voz. Amém. É legal a gente poder comparar, antes eu falei de Filipenses, de não andar ansioso, Jesus também fala para os discípulos para não andarem ansiosos. E lá em Lucas 12:22 ele diz: não andeis ansiosos pela vida. E aí ele vai citando quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Ele fala que o corpo ele é maior do que as vestes e a vida é maior do que o alimento. E aí ele diz que Deus sabe que a gente precisa dessas coisas, ele sabe que são necessidades que a gente tem, mas que é para a gente ir em primeiro lugar buscar o reino dele, a justiça dele. E aí todas essas coisas elas vão ser acrescentadas. Então se a gente sabe quem é o pastor, se eu conheço a voz do meu pastor, eu ando tranquilo. Ele me chama, eu obedeço, eu cumpro as suas ordens, porque eu sei que tudo que ele está me pedindo é para o meu bem. Então é muito bom saber quem é o nosso pastor. E aí eu vou ouvir a voz dele. Alguém pode perguntar, tá, mas como é que eu ouço? Eu posso ouvir pela palavra, eu posso ouvir através da vida dos meus irmãos, dos conselhos, das correções que o Senhor vai fazendo na minha vida. Tudo isso é a voz de Deus se manifestando e me conduzindo. E aí ele vai me conduzir por lugares agradáveis e lugares que eu preciso andar, que Jesus já tem preparado para mim, né? Amém. Justamente dentro dessa vida de pastoreio, né, Luiz, nós temos o Salmo 23 que exemplifica bem, né, o que é ser um bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, no meio de tantas lutas, tantas angústias, tantas perseguições, de tantas vozes, né, que tentam nos desviar do caminho, nós temos a segurança de que nós temos um pastor, que nós ouvimos a sua voz e nós o conhecemos. E, irmãos, assim, mais do que ter um conceito, ter uma doutrina a respeito de Jesus, o que nós devemos ter é a revelação da sua pessoa, que ele é uma pessoa, que ele é um pastor e ele cuida de nós. E assim nós vamos viver uma vida de segurança, crendo que ele está nos conduzindo como ovelhas para o descanso, para pastos verdejantes, para a vida eterna. Com isso, não há preocupação, não há dúvida, não há angústia, porque nos sentimos seguros, guiados por esse pastor. E para finalizar aqui, Luiz, a gente vê, né, o cuidado do Senhor nos trazendo todo esse ensino sobre o pastoreio. E mais do que isso, além de ele nos ensinar nessa vida, as coisas dessa vida, a ter o cuidado, a ter o descanso no Senhor em relação às coisas dessa vida, ele nos deixou uma promessa lá em João 10, versículo 27 e 28 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então nós vemos aqui, Luiz, a promessa do Senhor. Ele não cuidou apenas de nos dar um ensino, apenas para como viver como rebanho nesta vida, mas também já nos garantiu a vida eterna, nos garantiu que ninguém vai nos roubar de suas mãos. Amém. É uma bênção, né? Amém. Queridos, que vocês possam meditar nessas palavras, possam praticá-las e possam compartilhá-las durante essa semana. Que Deus abençoe vocês. Amém.